A figura abaixo mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto com 6 metros de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia 900 casas, cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Suponha que um certo dia, após uma campanha de conscientização do uso de água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse reservatório tenham feito uma economia de 10% no consumo de água. Nessa situação, a quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos. A altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros. A quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer no máximo 90 casas, cujo consumo diário fosse 450 litros. Os moradores dessas casas economizaram mais de R$200 se o custo de água para o consumidor fosse de R$ 2,50. Um reservatório de mesma forma e altura, mas com o raio da base 10% menor que o representado, teria água suficiente para abastecer todas as casas. O que a gente tem que ver é o seguinte, né? O que a gente tem que perceber é que foi colocado um reservatório de altura 6 metros e de diâmetro, né, que ele não coloca. E um cilindro com 6 metros de altura. A área da base, eu sei que o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. Mas quando está totalmente cheio, o suficiente para abastecer por um dia 900 casas, cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Então, abastece 900 casas, tá? Cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Ou seja, 500 litros é o volume de 900 casas. E isso é exatamente o volume do tanque. Então, se você quiser saber o volume do tanque, que é a área da base vezes a altura, aproximadamente, esse volume é o volume do tanque, a área da base vezes a altura, que é de 6 metros. Isso dá 900 casas cujo consumo médio é de 500 litros de água. Então isso dá 500 litros. E 500 litros são 500 decímetros cúbicos. 500 mil metros cúbicos. Bem, então o que a gente pode considerar aqui nessa questão, após ler toda a questão e todas as opções, é que ele não fornece a parte da área da base. Mas ele diz que as pessoas fizeram uma economia na água, né, de 10%. Então, na verdade, eles economizaram 10% do que tem aqui, do consumo. Só que o que é importante nessa questão é que quando você fala de um cilindro, a proporção que existe entre a altura e a base desse cilindro é diretamente proporcional. Então dizer o seguinte, dizer que você economiza 10% do consumo da água, significa dizer que você está economizando 10% da altura desse cilindro. O que eu quero dizer, ficar bem claro, é isso aqui. Se você pega um cilindro, tá? E diz que esse volume é V, que é a área da base vezes a altura. Diminui o volume. Faz esse volume agora, o V2, ser
90% de V. Você está dizendo que 90% da área da base vezes a altura é igual à área da base vezes essa nova altura. Ora, mas se a área da base é a mesma, não importa qual seja ela, você vai estar dizendo que 90% da altura anterior é a nova altura. O que nós estamos tentando, o que eu estou tentando informar para vocês de uma maneira bem clara, é que se você reduz em uma porcentagem o volume de um cilindro, então você reduz essa mesma porcentagem à altura desse cilindro. Então você não precisa de várias informações, diferente da pirâmide e do cone. Mas figuras que são homogêneas, que são iguais em todas as bases, um prisma de base quadrada, um prisma de base triangular, um cilindro, você reduzir etapas do seu volume é o mesmo que reduzir em etapas a altura desse sólido, porque são diretamente proporcionais. Então, o que eu acho interessante nessa questão é que ele coloca para a gente que houve uma economia de 10% no consumo de água. E se foi feita uma economia de 10% no consumo de água, foi feita uma economia de 10% do volume. E se foi feita uma economia de 10% do volume, foi feita uma economia de 10% na altura desse cilindro. Então, se a gente pegar 10% de 6 metros, que são 600 centímetros, né? Nós estamos pegando 60 centímetros. E aí a gente, para reduzir 10% do volume, automaticamente a gente reduz 60 centímetros da altura. Então a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros. Ok? Que foi o que sobrou, 10. Seria ficar aqui, né? Tirou 10%, ou então usou tudo, teve uma economia de 10%, significa que aqui ficou 60 centímetros. Né? Questão mais de interpretação, mas o cálculo é bem simples, e a observação que a gente tem para vocês é justamente essa. A pirâmide não faz isso. O que eu tenho para botar de observação? Então, nossa resposta é essa aqui, né? A nossa resposta é a letra B. Tá? Então, o que eu queria falar é o seguinte, um conceitozinho, uma consequência da questão, é que se a gente pega um prisma, vamos pegar um prisma de base quadrada, tá? Vamos pegar um prisma de base quadrada. Um prisma é uma figura em que as faces laterais são retangulares, então nós podemos criar até uma palavrinha para ela, dizendo que é uma figura totalmente homogênea. Então, se você vem aqui e enche isso aqui de água, bota água até o topo, criando um volume V, esse volume vai ser a área da base desse prisma vezes a altura desse prisma. Se você vem aqui e enche com apenas 30% de água, tá? Esse volume aqui, ele é 30% do volume 1. Com certeza, esse cara aqui tem a mesma área da base. Tem a mesma área da base. Só que agora tem uma nova altura. Isso é 30% da área da base antiga vezes a altura antiga. Então, quando você olha para isso, é importante que você perceba que no final o H2 virou 30% de o H1, né? Do H1.
porque o volume de uma é 30% do volume da outra. Mas se você bota também uma base quadrada, é isso que eu quero alertar. Isso aqui eu havia comentado na hora de resolver a questão. Mas se você coloca aqui uma pirâmide, tá? E você enche essa pirâmide de água, e bota lá 1/3, o volume dela, 1/3 da área da base dela, vezes a altura dela. Quando você enche essa pirâmide por apenas um pouquinho, e não vai com água até o teto, e diz que aqui tem esse volume aqui, V2, tem 30% de V1, a área da base de V2 é outra, ó, mudou. Então, quando você fala assim, ó, a área da base 2 vezes a altura 2 é 30% da área da base 1 vezes a altura 1, ninguém é cancelado. Esse cara não cancela esse, porque essa área da base não é igual a essa, porque as figuras não são homogêneas. O mesmo acontece quando você fala do cilindro, tá? Quando você fala do cone. Porque quando você separa em figuras, as bases mudam. No cilindro ele é homogêneo, no cone ele não é homogêneo. Certo? Mas aí você em casa deve se perguntar assim, e aí, Kelly, como é que eu faço então para proceder o volume de um para o outro? Usando a relação, né? Que se a gente fala, por exemplo, das alturas, H1 sobre H2 é igual à razão entre os volumes, V1 e V2, ao cubo. E H1 sobre H2 é a razão entre as áreas, a área da base 1 e a área da base 2 ao quadrado. Lembrando que isso é uma constante, constante ao cubo, constante ao quadrado. A razão entre as alturas é uma constante, a razão entre essas áreas é o quadrado dessa constante, a razão entre os volumes é o cubo dessa constante. Então fica aí a dica e a observação sobre essa questão, certo? A eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema a seguir está representada a descida de uma embarcação pela eclusa do Porto Primavera, do nível mais alto do rio Paraná até o nível da jusante. Então é isso aqui, né? Esse é o nível. Ele vai descer até um determinado local para poder fazer isso. A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 metros e largura igual a 17 metros. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4.200 metros cúbicos por minuto. Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de... A vazão de esvaziamento por minuto vai te dar o tempo total. Então, se você pegar... O que eu estou tentando dizer é isso aqui. Se a vazão por minuto é volume por tempo. Então, se eu pegar aquilo ali, eu vou ter o tempo. Então, se eu pegar o volume da eclusa e dividir pela vazão do que eu tenho aqui, da vazão da água, eu vou encontrar o tempo. Ok? Porque vai ficar assim, volume dividido por volume por tempo, isso é volume vezes tempo por volume, isso é tempo. Entenderam o que eu estou falando? A jogada é essa, a jogada é pensar o que você vai encontrar. Então eu preciso do volume dessa câmara, porque a vazão eu já tenho, de 4.200 metros cúbicos. Ora, eu tenho o comprimento, tenho a largura
e tem altura, porque ele precisa descer só até esse nível daqui. Então essa minha eclusa, ela está fazendo um papel, um formato espacial de uma figura que fica dessa maneira. Tem 200 metros aqui, aproximadamente. Tem uma largura de 17 metros. E ela precisa descer, ou seja, tem uma altura de 20 metros. Então ela tem um volume de 200 vezes 17 vezes 20. Trinta e quatro vezes 2, 68. Com 3 zeros. Metros cúbicos. Então, o nosso tempo vai ser o nosso volume dividido pela nossa vazão. São 2 zeros só. Posso cortar 680 dividido por 42. Isso vai dar 1. Sobra 16. Não, sobra 26. E 260. Dá 6. Dá aproximadamente 16 minutos. 16 minutos, letra D. Bem, pessoal, então é isso, né? Por hoje é só. Espero que os senhores tenham ficado satisfeitos aí com as nossas resoluções. Estamos trabalhando aí conceitos importantes. Treine em casa, estude em casa e até uma próxima, se Deus quiser.